Oi, meu nome é Yasmin Rafaela, eu sou do curso de Marketing EAD e hoje eu venho apresentar então sobre as unidades 3 e 4 da matéria de Estudos Avançados em Comportamento do Consumidor. Inicialmente, nós vamos falar então sobre a teoria do processo dual, que nada mais é do que uma teoria que vai nos ajudar a entender então como que acontece o processo e quais mecanismos nós usamos para tomar decisões no dia a dia. Essa teoria, ela foi desenvolvida, então, por dois psicólogos, tá? Eu vou ler os nomes, então, o Daniel e o Arnos. O sobrenome eu não vou citar porque é mais complicado de falar. E, então, eles voltaram seus estudos para o redor deste tipo de situação, onde nós precisamos entender os mecanismos que os humanos utilizam para tomada de decisões no dia a dia. Porém, essa teoria, ela não foi aplicada apenas por esses dois psicólogos, né? Quem deu, então, sequência à aplicação foi o Dr. Pett, tá? Que, como dito nos slides, ele é um estudioso de raciocínio clínico e então ele começou a analisar as implicações dessa teoria sobre o trabalho dos médicos. Então, dentro disso, quando nós vamos pesquisar então sobre essa teoria, ou até mesmo utilizando as situações que o próprio professor trouxe em aula, nós podemos perceber que quando nós somos solicitados a uma tomada de decisões, nós sempre temos aquela decisão que vem intuitivamente, né, automaticamente, sem a necessidade de ter um raciocínio longo e complexo, e temos também a parte do raciocínio analítico, né, que incorre sobre decisões que normalmente são mais complexas. E é justamente sobre isso que essa teoria analisa, né, sobre esses pontos que a teoria analisa. Então, prosseguindo com os conteúdos dispostos no slide, nós vamos falar então sobre a teoria dos 6 estímulos, que é uma teoria que analisa então o que influencia na nossa tomada de decisões. Basicamente, essa teoria então é composta de 6 estímulos, né? Inicialmente, o primeiro estímulo seria o autocentrado ou centralizar, né? Então, é basicamente fazer com que você seja o centro das atenções, com o fato de que você é o fato das atenções, é o centro das atenções, pode gerar o nosso instinto de sobrevivência e bem-estar instantaneamente, né? Quando nós temos, então, essa sensação de estar no centro das atenções. Posteriormente, nós temos, então, o contraste, tá? Que é basicamente quando o nosso cérebro, ele decide de forma rápida e segura, né? Porque nós gostamos de comparar o 1 e o 2, e sem esse estímulo, a gente acaba entrando, então, num estado de confusão que resulta, então, no adiamento ou cancelamento dessa decisão, né? Se a gente não, então, estabelece essa parte do contraste. Tem também o estímulo tangível, né? Que fala, então, que o cérebro reptiliano, ele reconhece rapidamente uma proposta, né? Faz, então, com que o cérebro reptiliano, ele reconheça uma proposta e ele possa tomar, então, a decisão de forma mais confortável, sem ter o esforço ou a dúvida, né? Que foi algo que, na verdade, nós citamos anteriormente, né? Que tem duas, então, formas de tomada de decisão, normalmente aquelas que nós reconhecemos com mais facilidade e que intuitivamente nós conseguimos, né, decidir, e tem outra forma, que é quando nós, então, temos que fazer uma tomada de decisões que é um pouco mais complexa, que demanda um pouco, então, de nível, então, de concentração de pensamento para a decisão. Tem também o estímulo começo e fim, né? Que é, então, quando o nosso cérebro, ele lembra das coisas no início e no final de uma interação. Então, transmitir a informação mais importante no meio da tua mensagem
provavelmente significa que ela vai ser esquecida. Então, a gente pode perceber isso quando a gente tá, então, numa aula. Normalmente, o que é falado no início, nós lembramos, né? O ponto que o professor trata no início, nós sempre lembramos. E o ponto que o professor finaliza a aula, também nós sempre lembramos. Mas, dificilmente, nós lembramos de todos os pontos discorridos no meio da aula, né? Então, naquele período ali, entre o início e o fim. Esse período, então, geralmente a gente tende a esquecer das coisas. E o neuromarketing, então, ele usa disso justamente para vender, né? Porque a gente sabe que, então, se a gente apresentar o nosso... Quando a gente faz uma propaganda, e inicialmente a gente apresenta o produto logo de cara, justamente mostrando o seu logotipo, as cores da marca, etc., logo na entrada. Posteriormente, discorre-se as informações que talvez não sejam tão 1000% relevantes, né, para o nosso consumidor. E, por fim, deixamos talvez uma mensagem de impacto que, consequentemente, ou então uma mensagem que vai fazer com que a gente lembre da marca sempre por aquilo, né? Essas informações iniciais e finais geralmente são as que vão fazer com que a nossa marca seja lembrada com mais facilidade. Temos também, então, o estímulo visual, né? Que significa que no nosso cérebro, que o processo visual no nosso cérebro, ele é diretamente ligado ao nervo óptico. Então, quando a gente consegue, por exemplo, avistar algo como um perigo, normalmente isso acontece pela parte visual, né? Que demonstra, então, que a parte visual pode ser, sim, responsável pela nossa própria sobrevivência. E temos também, então, o estímulo emocional, que é a reação química que vai anteceder o movimento e disparar as decisões, né? Nosso cérebro, ele é fortemente acionado por emoções, e isso, obviamente, vai influenciar a nossa forma de memorizar e a nossa forma de agir na tomada de decisões. E agora, então, nós vamos falar sobre o efeito priming. E, então, para começar, o efeito priming, ele é quando acontece a exposição de um indivíduo a um determinado estímulo. E isso influencia na resposta e ao estímulo subsequente que vai ocorrer, então, após essa resposta, e sem que a gente tenha consciência, ou qualquer consciência até mesmo, da conexão entre os dois. Então, dentro dos slides, eu não vou, infelizmente, poder citar todos os pontos, porque senão o vídeo não vai carregar no Moodle, mas nós temos o efeito Zeigarnik, acho, é um pouco difícil de falar, que nada mais é do que a tendência que nós temos de lembrar de tarefas incompletas no nosso dia a dia muito mais do que aquelas que nós concluímos. Então, justamente porque nós temos um sentimento de culpa quando nós começamos algo e não terminamos. Posteriormente, nós podemos falar, então, também sobre as armadilhas sensoriais. No texto que nós falamos sobre as armadilhas sensoriais, nós temos, então, que as emoções, elas, obviamente, afetam na nossa atividade comercial, né? Tanto no comprador quanto no vendedor. Aqui o professor cita que alguns participantes, tá? Vou citar a pesquisa, então, do professor para esclarecer melhor, estavam dispostos a gastar a mais por 30% a mais por um artigo quando antes assistiam um trecho de um filme. E os vendedores que viram o mesmo trecho chegaram a baixar o preço do artigo em 33%. Eu citei essa situação apresentada pelo professor justamente porque eu acho que ela ilustra facilmente a explicação, né, do que seriam essas armadilhas sensoriais. Então, para além daqueles outros pontos, nos slides nós também temos
disposto sobre o etnocentrismo, que é uma tendência que nós temos, então, de preferir produtos ou pessoas da nossa própria cultura em detrimento das demais, né? A gente sabe que isso acontece frequentemente, por obviedade, a gente sempre vai optar por coisas que são da nossa cultura, sempre, não digo sempre, mas comumente, e isso nos faz, então, preservar a economia doméstica. Aqui o professor cita alguns pontos que eu acho importante também ler para exemplificar de uma forma mais fácil, né? O professor cita então que algumas abordagens utilizadas são comprar produtos fabricados no exterior e não americano, né? Deveria frear as importações e os consumidores americanos que compram produtos feitos em outros países são responsáveis pelo desemprego de seus compatriotas. Esses pontos eu achei super interessante de trazer aqui, apesar de ser uma leitura, eu acho que se não fosse relevante não estariam nos slides, né? Justamente por esse motivo que eu estou trazendo aqui para o nosso vídeo. Só que esse marketing de guerrilha, por obviedade, ele tem alguns pontos que nós temos que ter atenção, né? Eu vou citar alguns pontos aqui rapidamente, para que a gente possa então ter uma síntese desse conteúdo. A gente precisa definir os nossos objetivos, né, claramente, porque a gente não tem como fazer uma campanha sem saber onde que a gente quer chegar com ela. Posteriormente, nós temos que tentar fazer com que o público ele interaja com a nossa campanha, né? Então, nós temos uma campanha do Nubank, que é uma daquelas máquinas de pegar bichinhos, eu não sei o nome daquela máquina, mas enfim, daquela garra, sabe? Só que ao invés de pegar bichinhos, né, tinham prêmios do Nubank. Eu não lembro bem quais eram os prêmios, mas daí era uma bolinha, tu tirava lá com a garra, e isso era, tipo, disposto em lugares de metrô e etc. Isso era essa campanha justamente pra familiarizar o público, então, com a marca Nubank, né? Não só como banco, mas também como marca e porque até muitas pessoas que são mais velhas não conhecem o Nubank, né? Normalmente quem mais conhece o Nubank são pessoas mais jovens, justamente porque ele traz alta tecnologia já, né? E é um banco virtual. Além disso, né, para fazer esse marketing de guerrilha, a gente não pode esquecer de utilizar as nossas mídias convencionais, né? Porque isso é muito importante. A gente também tem que se ater à quantidade dos custos envolvidos, né, para fazer então essa campanha do marketing de guerrilha. E a gente precisa também, dentro desse processo de gerar essa campanha, a gente precisa de equipes que são multidepartamentais ou multidisciplinares, para que a gente possa ter uma diversidade enorme e trazer diversas inovações nas campanhas. Para além disso, é muito importante que a gente mensure, então, os resultados gerados nessa campanha. E a gente também a gente não pode esquecer, né, de investir no boca a boca, que nada mais do que falar, conversar e etc, né, é uma interação com o público externo. E aquilo que a gente tem que estar fazendo não pode parecer, de fato, um anúncio, né, porque tu concorda que quando tu chega numa loja e a vendedora, ela vem com uma abordagem de conversa contigo, em si não parece que ela tá buscando te vender alguma coisa, buscar a tua atenção e te persuadir a fazer uma compra. Justamente porque esse anúncio, essa venda, ela não pode parecer impositiva ou uma coisa desconfortável de se fazer. Tem que deixar o cliente super confortável. A gente pode fazer essa análise, então, nessa prática de vendas, quando a gente vai falar com o cliente, que é sempre mais interessante, sempre muito mais interessante a gente interagir com o cliente, buscar saber suas necessidades, conversar um pouco, para que a gente possa persuadir a partir disso, mas não chegar impondo, a senhora quer comprar alguma coisa, a senhora quer comprar isso, quer comprar aquilo, porque isso acaba assustando o cliente, né? E deixando, então, uma situação um pouco desconfortável. E justamente por isso que nós temos essa pontuação para aplicação no marketing de guerrilha.
Aqui o professor também trouxe um outro ponto interessante, que é o marketing de relacionamento, né? E ele trouxe a exemplificação de que as imagens de pessoas, elas atraem o nosso cérebro, né? Justamente porque, ao menos na imagem que o professor mostrou, a gente se sente observado e imagens de pessoas, elas atraem muito mais o nosso cérebro, né? Partimos então da premissa básica de que a participação do público é super importante, que o foco social, não sendo exclusivo, mas sim importante, e acaba despertando então uma certa empatia. E o marketing de influência nada mais é do que a arte de engajar pessoas que são influentes online para compartilhar marcas e etc. com o seu público. Então, hoje a gente pode perceber que a forma mais popular de se promover algum produto tem sido pelo marketing de influência, né? Na internet, nós temos utilizado, então, muito de influencers, etc., para ajudar a crescer marcas e divulgar. E a gente sabe, então, a partir disso, que o marketing de influência é o mais utilizado hoje em dia pela grande maioria das empresas, até mesmo as que anteriormente eram mais tradicionais. Acredito que a gente possa considerar que elas saem um pouco da tradicionalidade a partir do momento em que elas adquirem esse tipo de ferramenta de marketing. Achei super interessante que o professor trouxe um exemplo de como essa percepção multissensorial da influencia nas compras, né? O professor até citou que, por exemplo, aqui, uma maionese que obtinha, então, muito mais atenção das mulheres, justamente por ela ter certa semelhança com o corpo feminino, com o desenho do corpo feminino. E a gente pode ver isso também em, por exemplo, comidas que tem um formato de brinquedo, sei lá, ou de uma carinha de um animal, elas possivelmente vão ser as mais escolhidas entre as crianças, provando que a nossa percepção multissensorial influencia muito no consumo. Dentro disso, a gente também vai falar sobre os nossos gatilhos emocionais, né? Que influenciam durante uma compra. A gente sabe que, então, aromas nos fazem lembrar certas determinadas situações, tipos de música, cores também, gestos, e tudo isso, então, ativa certa parte do nosso subconsciente. A gente pode perceber que, então, em temporada de Natal, não só por estar em Natal, mas por trazer a memória afetiva de Natal, os mercados, eles utilizam da música dentro do estabelecimento, para deixar aquele ambiente mais confortável e justamente com essa sensação de estar envolvido nessa data afetiva. Por exemplo, outro exemplo muito interessante é a exposição do Mundo Pixar, tá? Que ela tá ocorrendo em todo o Brasil e eu acho que fora do país também. Eu visitei essa exposição e ela foi muito interessante, né? Ela tem diversos cenários de diversos desenhos diferentes e achei super interessante que quando a gente entra, claro que ali o que mais vai ativar, então, são as nossas memórias de fato afetivas, né? Com as imagens visualmente falando, sobre aqueles desenhos, né? Mas cada uma dessas salas de cenário, elas tinham um cheiro que remete àquele cenário, né? Então, por exemplo, o do Procurando Nemo, que é um fundo do mar, a gente tem um cheirinho de lavanda, uma coisa muito diferente que realmente remetia ao oceano. Era muito, muito maluco essa sensação. E muito boa ao mesmo tempo, né? O que acabou fazendo com que as pessoas buscassem até essa exposição justamente por interagir com todos os nossos sentidos. E na parte do Ratatouille, então, que é um desenho de culinária, etc., tinha um cheiro maravilhoso de torrada, sei lá, uma coisa muito boa, maravilhoso cheiro, assim, tu entrava e sentia o cheiro de comida. E aquilo ali, consequentemente, como eu disse anteriormente, fez as pessoas comprarem justamente por essa experiência de ter todas essas percepções alteradas ali, né, naquele momento. Fazendo, então, um rápido apanhado sobre as 12 leis da persuasão, né? Temos a lei de conectividade,
que é quanto mais nós nos sentimos conectados, né, ou semelhantes a algo, mais persuasivo a gente se torna. Então, quanto mais a gente consegue se sentir conectado com aquele cliente, né, quanto mais a gente conseguir tentar atrair a atenção daquele cliente para nós, mais persuasivo a gente acaba se tornando. Até entra de vínculo com uma situação que eu citei anteriormente. Temos aqui, então, a lei do envolvimento, que o professor deu de exemplo, quando os vendedores de automóveis convidam para fazer o test drive, né, que seria, então, a lei de envolvimento, querer envolver o cliente nessa situação ali para gerar uma possível venda. Temos também a lei da estima, que é quando os elogios que a gente faz são sinceros, acaba que nós conseguimos maior desempenho, até maior atenção daquela pessoa. Mas é importante que a gente traga um elogio de forma sincera, porque as pessoas, elas normalmente percebem quando o elogio não é genuíno. Temos também a lei da obrigação, que é quando a gente faz uma coisa muito boa e aquela pessoa acaba se sentindo na necessidade de retribuir, né? Isso já aconteceu com alguns clientes, já viu isso no dia a dia, que é quando a gente, às vezes, é tão simpático com aquele cliente que ele se sente na obrigação de comprar algum produto justamente por ter sido tão simpático na hora do atendimento. Temos aqui a lei da dissonância também, que é sobre o fato de que as pessoas, elas tendem naturalmente a agir de maneira que reflita suas atitudes, crenças e valores, né? Então, esse seria que o segredo, ele não tá na pressão interna. Temos também a lei da embalagem verbal, que aqui o professor exemplifica como a diferença entre a palavra certa e a palavra quase certa, que é a mesma que existe entre a luz de um relâmpago e a de um vagalume. Adorei muito essa referência que o professor fez, foi super interessante. Temos também a lei da associação, que é quando, por exemplo, como citado pelo professor, quando qualquer das marcas tem associada uma característica positiva. Então, na maioria dos casos, essas associações, elas têm sido cuidadosamente fomentadas da publicidade e das relações públicas. Tem também a lei da escassez, que é quando a gente é tão persuasivo a ponto de fazer com que as pessoas, elas ajam de maneira imediata. Eu já citei anteriormente em outros vídeos que na série Emily in Paris, eles têm o exemplo, então, tipo, ela trabalha com marketing para um cliente, e esse cliente era vendedor de perfumes. Ele faz, então, um perfume, só que o lote do perfume não tá do jeito que ele quer, ele tá todo errado, tá com cheiro ruim, e só que, sei lá, 10% do lote se salvou e tava tudo certo. Então, a ideia que a Emily fez é uma ideia que para ele disse que seria antiquada, assim, seria já ultrapassada, mas ele acabou utilizando o que seria a lei da escassez, justamente isso. Ela trouxe a ideia, então, de que aquele perfume, ele era edição ilimitada, podendo naquele período se ater a produzir mais lotes semelhantes para posteriormente colocar como um valor mais caro, etc. Mas aqueles que eles estariam vendendo imediatamente, eles teriam um valor mais alto e seriam super exclusivos para quem adquirisse naquele momento. A gente também tem a lei do equilíbrio, que acontece na maioria das vezes em situações persuasivas, quando as pessoas, elas agem movidas pelas emoções, né? Então, nessa própria exposição da Pixar que eu citei anteriormente, a gente pode ver claramente isso. A gente age em favor das emoções, justamente porque os desenhos apresentados na Pixar não são apresentados ali só para tirar fotos, mas sim para gerar nossas conexões afetivas e relembrar bons momentos de infância, etc. Nós temos também a lei da expectativa, que é o fato de que as nossas expectativas, elas têm uma influência super poderosa, né, no nosso comportamento e no comportamento dos outros, até mesmo nos desconhecidos. Como 11ª lei, nós temos a lei de validação social, que é a razão, né, aqui como o professor citou e muito bem dito,
pelo qual os consumidores eles tendem a seguir a multidão e o fato de que as pessoas são animais sociais. Isso é claramente um exemplo do que nós vivemos hoje em dia, né? Aquele lugar que chama a maior atenção da massa é onde a gente consegue, então, atrair maior quantidade de público, né? Tem a lei do contraste também, que é quando há uma comparação entre duas alternativas diferentes, mas a gente pode ampliar ou distorcer a nossa percepção do valor da diferença, especialmente quando o segundo item é diferente do primeiro. Então, o professor explicou entre três tamanhos de café, sempre será mais vendido. O tamanho médio sempre será mais vendido, pois não tem muito nem pouco. Eu achei super interessante isso. Ele exemplificou, então, com copos até do Starbucks. Agora, nós, então, vamos partir para um novo ponto. Então, por conta do vídeo e por conta da dificuldade de upload de vídeos muito grandes na plataforma, eu vou ter que reduzir o vídeo e pular então para um ponto que eu achei super interessante, que trata sobre então a história do consumidor brasileiro, que o consumidor brasileiro, então em 1950, ele era um consumidor considerado despretensioso, que era então um consumidor ingênuo, despreparado, inexperiente e que exagerava muito na qualidade dos produtos estrangeiros, né? Posteriormente, então, a gente tem o consumidor brasileiro de 1960, que era um consumidor ávido, que ele buscava melhor qualidade de vida através do consumo, e ele começa a atribuir, então, importância às marcas e dar maior atenção aos preços. Já em 1970, a gente tem o consumidor judicioso, né? Que ele tem um melhor nível de instrução do que os seus pais, né? Então, das épocas anteriores. E a mulher, nessa época, ela então começa a participar das decisões de compra, que pode mudar absolutamente tudo. Temos depois, então, em 1980, o consumidor aflito, que é o período econômico, período de planos econômicos mirabolantes. E é o consumidor, então, que ele começa a acreditar nos mecanismos de proteção ao consumidor e ele começa a reclamar, então, quando alguma coisa tá problemática, quando uma coisa não vem daquele jeito que é pra ser, ou etc. Então, e a gente começa, então, nessa época, a perder a vergonha de pechinchar, né, no caso de pedir um desconto. Em 1990, a gente já tem, então, a mudança para o consumidor ponderado, que é o plano real, é uma oportunidade, ele vê ali, então, uma oportunidade de melhoria de qualidade de vida e de realizações de sonhos, e acaba se tornando mais cauteloso nas suas decisões de compra, né, o que é super importante para que a gente eleve, então, a nossa consciência de consumidor. Por fim, nós temos, então, o consumidor dos anos 2000, que é o novo consumidor, que, então, traz a expansão de consumos, novos formatos de negócio, novas mídias, ferramentas de comunicação e etc. Então, a gente vê que hoje a gente passou por grande transformação, né, no comportamento do consumidor. E, então, nós terminamos com esse ponto do novo consumidor, né, dos anos 2000. E é importante salientar que esse é o comportamento dos consumidores brasileiros.